Vou começar esse vídeo com essa tabela em tela aí para vocês. O aproveitamento dos times pré-Copa do Mundo de Clubes e o aproveitamento pós-Copa do Mundo de Clubes. E vocês vão entender do que eu tô querendo chegar. O Bragantino no pré-Copa, quarto colocado, inclusive já chegou a ser líder da Série A em algumas rodadas. E com um elenco que não tem nada de extraordinário. E a gente vai trazer aqui para vocês daqui a pouco as prováveis escalações de Ceará e Bragantino. Já o Ceará foi o único time que manteve ali uma consistência, uma constância. Foi 10º colocado no pré-mundial e no pós-mundial também. Detalhe que no pós-mundial, quando você olha para o recorte inicial, o Ceará ele nem começa tão bem, beleza. Ele empata contra o Sport na ilha, se classificando para a próxima fase. Ok, bom. Mas a Série A não está englobando a Copa do Nordeste, óbvio. Depois o Ceará na Série A vence do Fortaleza. Até aí, show de bola. Empatei na ilha jogando futebol mequetrefe, mas me classifiquei nos pênaltis. Ok. E venci no Clássico Rei, demiti Vojvoda. Porra, sensacional. Mas depois, apanhou pro Corinthians no Castelão, com o Corinthians alternativo, né? Apanhou pro Internacional no Beira-Rio, apanhou do Mirassol no Castelão, e aí você começava a olhar com aquele semblante de desespero. Vou pegar o Cruzeiro, líder da Série A naquele momento, o Flamengo, vice-líder da Série A naquele momento, e o Palmeiras, terceiro colocado. Eu vou tomar 3 pauladas. Não, o Ceará consegue se recuperar de certo modo, vencendo do Cruzeiro no Mineirão, empatando contra o Flamengo 1-1 no Castelão, e poderia até vencer na reta final do segundo tempo, mas o resultado para mim foi justo, e perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque, com polêmicas de arbitragem. Para mim, o Palmeiras ali foi beneficiado como sempre pela arbitragem, mas enfim, ok. E aí, meus amigos, o ponto é o seguinte: o Ceará ele termina o primeiro turno, basicamente. Eu sei que tem um jogo a menos, que é contra o Fluminense no Maracanã. Ah, vamos botar aqui empate o jogo, vai a 23. O Ceará vai a 19 jogos, 23 pontos conquistados. Heitor, tá livre do Z4? Tá, não. Tem chances ainda reais de cair para a Série B. Só que o Ceará é o tal negócio. Tem uma consistência de resultados e uma consistência de modelo de jogo, de transição com Léo Condé, de marcação-pressão, de intensidade, de força física e de ter um centroavante que está numa boa fase, vive uma boa temporada, faz os gols decisivos e importantes ali. O Ceará está num momento que, pela regularidade que tem, não é nem pelo grande elenco, que o Ceará não tem nenhum grande elenco não, mas pela regularidade que tem, pela ideia de jogo bem estabelecida por Léo Condé, o Ceará, se você replicar, eu não tô nem falando replicar os pontos não, tá? Se você replicar a organização do Ceará, o desempenho do Ceará na média do primeiro turno, replicar para o segundo turno e os outros times continuarem jogando um futebol muito instável, Grêmio, Fortaleza, o próprio Vitória, o Vasco, o Ceará não cai para a Série B, pô. Ponto. Agora, o detalhe é, o Ceará ele vai para um segundo turno de muitas dificuldades. E por que eu tô falando isso? Vamos lá. O Ceará pega o Grêmio na Arena do Grêmio. Aí beleza, pega o Juventude no Castelão. Tem que vencer aqui, beleza. Mas pega o Vasco fora, outro confronto direto fora de casa. Pega o Vitória fora, outro confronto direto fora de casa. Pega o Sport fora, outro confronto direto fora de casa. Fortaleza é Clássico Rei, então tanto faz. Pega o Mirassol fora, outro confronto direto fora de casa. Eu tô colocando um confronto direto aqui, tá, gente? Só para colocar o contexto. Não é necessariamente que o Ceará está na mesma posição ali, ou próxima do Sport na tabela, não. Mas é em relação ao elenco, a gente tem de clássico nordestino em todo o contexto, então, sim, eu ainda acho que o Ceará tem que focar em fazer os 45 pontos. Se fizer, aí você pode olhar com mais carinho para uma vaga na Sul-Americana, ou, dependendo do cenário, até uma pré-Libertadores, que aí eu já acho um cenário quase que impossível. Mas futebol a gente não pode duvidar de nada. O ponto é o seguinte: 5-2. O Ceará tem 5 confrontos diretos fora de casa e 2 no Castelão, com apoio do seu torcedor. Eu não tô colocando aqui Clássico Rei meio que no balaio, tá, gente? Porque, porra, gente, pelo amor de Deus, né? Clássico Rei, gente. Então eu jogo sempre o empate ali, o Ceará é pai do Fortaleza, todo mundo sabe disso, mas, pô, eu vou botar empate porque é clássico, só pelo fato de ser clássico mesmo, tá? Em uma hora o Fortaleza tem que pontuar alguma coisa contra o Ceará também, né, meu irmão? Toda hora o Ceará só faz me bater pau, chibata no Fortaleza. Uma hora vai rolar um empatinho aí esse ano também. Bom, já rolou essa temporada uma vez, mas na média o Ceará ganhou quase todos. Então, assim, onde é que eu quero chegar nisso tudo? O Ceará ele teve uma pontuação de 22 pontos, beleza. Se a projeção for de 45, em tese o Ceará tem que fazer ali basicamente a mesma coisa que fez no primeiro turno. Agora o detalhe é,
ao invés do Ceará ter pegado esses times que eu citei dentro de casa, no Castelão, Sport em crise, Vitória em crise, Vasco em crise, Grêmio em crise e por aí vai, agora vai se inverter. O Ceará vai jogar longe do Castelão, onde não tem um bom aproveitamento. O único jogo da Série A que o Ceará venceu longe do Castelão foi do Cruzeiro no Mineirão. O resto, basicamente longe do Castelão, perdeu, empatou todos. Então, assim, é por isso que eu tô falando. Não tem nada garantido pro Ceará na permanência da Série A. Nada, zero, absolutamente nada. E por que eu tô falando isso? Agora é que chega o grande detalhe. Eu acho que o Ceará tem que aproveitar essa janela de oportunidade aqui, ó. O Bragantino, que eu ainda não falei sobre ele e agora vamos falar. O Bragantino foi o time que mais despencou na tabela em relação ao aproveitamento pré-Copa e pós-Copa. O Bragantino era quarto colocado e caiu pra lanterna, pô. O Bragantino perdeu os últimos 7 jogos, pô, contando Copa do Brasil e Série A. Ou seja, hoje é jogo pro Ceará vencer. O Bragantino não tá vivendo uma boa fase. Eu não sei como é que o Fernando Seabra ainda não caiu do comando técnico do Bragantino. Pega o Grêmio na arena, o Grêmio horroroso, joga o futebol ridículo com a piada chamada Mano Menezes. O Ceará tem que fazer ferida lá na arena do Grêmio. No mínimo um empate. Pega o Juventude no Castelão, preciso nem dizer nada, tem que ganhar. Pega o Vasco em São Januário, tem que pontuar. Dá pra pontuar. Esse é o ponto que eu tô falando, porque depois é natural que vá perdendo pontos ali, né? Contra o São Paulo fora, aí deve perder um jogo aqui, nesses 3 confrontos aqui, né? Contra a Vitória fora, Sport fora, Santos. Então, assim, o Ceará vai perder pontos no Castelão, vai ter uma sequência chatinha no segundo turno e é bom começar a ampliar um pouquinho mais essa gordura começando hoje, contra o Bragantino no Castelão. Bom, a gente vai fazer uma projeção rápida aqui pro Ceará, tá? Daqui pro final do segundo turno. Mas antes disso, em tela aqui para vocês as prováveis escalações de Ceará e Bragantino hoje se enfrentam 4 horas da tarde, tá? A transmissão pelo Premier. Bruno Ferreira no gol, William Machado, Marlon, Fabiano Souza e Matheus Bahia. É o quinteto que vem jogando quase que sempre. Dieguinho, Richardson e Lourenço no trio de volante, barra meio campistas, né? Lourenço joga um pouco mais avançado, com uma espécie de terceiro homem de meio campo central. Pedro Henrique na ponta esquerda, Galeano na direita e Pedro Raul de centroavante. O Ceará vai fechar com Lautaro Dias, já fechou com Paulo Baia, que inclusive está regularizado para jogar o jogo de hoje, se eu não me engano. Contratou algumas peças ali do meio para frente que podem ajudar. Contratou o Zanocelo, ex-Fortaleza. Acho que melhorou a qualidade do grupo do Fortaleza. Contratou Vina, mas ainda não estreou com a camisa do Ceará. Acho que o Ceará melhorou um pouco mais, incorporou mais jogadores do meio para frente que vão ajudar o Ceará nessa reta final de Campeonato Brasileiro, sem dúvidas. Agora, até que ponto essa melhora vai se estabelecer dentro de campo e vai ser concretizada em pontos? Aí, meu patrão, eu não sei. Eu ainda olho para o Ceará com um pouco de desconfiança. Por todo o contexto, né? Elementos que a gente já trouxe aqui durante o vídeo. Mas, pela organização que tem, o Ceará tende a não cair nesse momento. Agora, se vai piorar, melhorar, ficar na mesma, aí é aguardar. Bom, até porque os outros times também da parte de baixo da tabela vão começar a se movimentar, né? Já estão se movimentando e estão começando a reagir no campeonato. Bom, o Bragantino deve ir com Cleiton no gol, Guzmán Rodrigues, Gustavo Marques, Natan Mendes e Guilherme Lopes, Gabriel Giroto e Eric Ramírez na dupla de volante, John de meio atacante, que foi papai recentemente de John, viu? Esse é o camisa 10, cabeça pensante, é o cara cerebral do Bragantino. Só que além dele ser o cara cerebral, não é o cara lento não, tá? Ele é extremamente rápido, extremamente técnico, tem passe, tem cruzamento, tem chute, tem finalização de falta, tem cobrança de escanteio, tem tudo. Um dos melhores camisas 10 da Série A e é o melhor jogador do Bragantino. Foi o melhor, pelo menos, no primeiro turno fácil. Joga muito fácil, muito liso. Tem um grande potencial de John, tá? Esse aí, ó, de olho nele. Lucas Barbosa na ponta esquerda e Juventude lá, quem tá na direita. E Eduardo Sacha no ataque. Isidro Pita não vai jogar, vou até trazer aqui para vocês os desfalques do Braga. Júnior Capixaba, um dos melhores laterais da Série A, não vai jogar, tá lesionado aí há um bom tempo já, inclusive. Acho que tem uns 7, 8 jogos que ele nem joga. Eduardo, Henri Mosqueira, Andrés Hurtado. Mosqueira sempre entra no segundo tempo. Hurtado é titular da equipe, não vai poder jogar. Capixaba era titular, também não vai poder jogar por lesão. Augustinho Santana, que eu nem conheço esse, sendo bem sério. Vinicinho, Pita e Fernando, todos esses lesionados, não vão poder jogar a partida e logo mais, tá no Castelão. E aí, voltando aqui, tá, gente? Meu patrão, esse elenco do Bragantino, a tendência é que ele comece a cair cada vez mais para a segunda parte da tabela.
Tá numa fase ruim, o Ceará vai ter que fazer ferida, vai ter que ganhar o jogo de hoje, para não se aproximar muito da zona do rebaixamento, né? Não é muito o cenário Ceará ficar colado com a galera da zona, né? Se o Ceará perder e tudo der errado na rodada, aí sim o Ceará pode ficar ali já a uma rodada até, dependendo do cenário maluco, de entrar na zona, ou pelo menos a 3 pontos, né? Aí aguardar o desenrolar dos jogos dessa rodada. Mas é o que eu tô falando para vocês. É bom ganhar hoje, viu? Na minha projeção do Ceará permanecendo, é contando com a vitória no jogo de hoje contra o Bragantino. E eu não tô cravando que o Ceará vai ganhar o jogo de hoje, não. Acho que o Ceará chega com favoritismo. Não é um favoritismo, porra, de um tamanho absurdo, meu Deus, uma disparidade oceânica. Não é. Mas é um Ceará um pouco mais favorito. Mais pelo momento ruim que o Bragantino vive do que pela grande fase que o Ceará vive. Até porque o Ceará tá passando por um período de estabilidade na própria competição. Nos últimos 5 jogos o Ceará perdeu 3, empatou 1 e ganhou outro. Então não tem nada de grande momento do Ceará também não. Mas passa uma sensação de maior estabilidade. Dito isso, rapidez aqui, tá? Ganha do Bragantino 3 pontos. Empata com o Grêmio 4. Ganha do Juventude 7. Vamos botar empate contra o Vasco 8. Eu tô forçando pontos pro Ceará, tá? Quero deixar bem claro. Não tô cravando cada resultado. Eu tô forçando pontuação alta pro Ceará. Ganha do Bragantino, empata com o Grêmio. Ganha do Juventude, empata com o Vasco. Acho que todo mundo assinaria isso. 6, 8 pontos. Beleza. Perde do São Paulo. Fica em 8. Lá empata com Vitória. 9. Empata com Santos. 10. Perde do Sport. Vai, vamos botar empate contra o Sport. 11. Pô, sei lá, velho. Empata com o Botafogo, 12. Aí perde do Atlético. Ganha do Fluminense, 15. Ganhou. Eu vou botar empate com o Clássico Rei porque é clássico, tá? 16. Perde do Corinthians. Empata com o Inter, 17. Perde do Mirassol. Lá, empata com o Cruzeiro, 18. Perde do Flamengo, perde do Palmeiras. Vai, eu vou tentar ser um pouquinho mais otimista. Eu botei 18 pontos aqui numa média, né? 18. Mas mas tá entendendo onde eu quero chegar? Não é pra cravar quantos pontos o Ceará vai chegar a fazer. Eu botei 18, vamos botar a vitória contra o Fortaleza. Pronto, 20 pontos. O Ceará fez 20 pontos no segundo turno. Tem um jogo a menos contra o Fluminense. Vamos botar mais um, 21. Ao todo, pegando o segundo turno, mais o jogo a menos do primeiro turno, o Ceará chegaria ali em média a 22 pontos, por volta disso, 23. Tá entendendo onde eu quero chegar? Na lógica. Lógico, isso aqui não é que eu tô cravando que o Ceará vai fazer essa pontuação, não. Eu só tô colocando um cenário que, se tudo ocorrer dentro da lógica, que o futebol nem sempre acontece isso, mas na média do que o Ceará vai ter de confronto e tal, nível de elenco do Ceará e todo o contexto dos adversários, o Ceará ele tende a chegar ali a um teto de 45 pontos. E eu até acho que se o Ceará fizer 45 ele escapa, porque o teto eu acho esse ano, o teto tá em 36 hoje, né? Tende a subir um pouco mais quando desenrolar das rodadas. Mas eu acho que esse ano quem fizer 42 escapa. Então, o Ceará tá numa situação ainda confortável, de certo modo, tranquila. Porém, é bom ganhar hoje, irmão. É bom ganhar hoje. E assim, eu não acho que o Ceará termine o campeonato com enormes tranquilidades e facilidades permanecendo na Série A. Pode ser que isso aconteça? Pode. Nesses jogos que eu coloquei de confronto direto, o Ceará bem organizado, melhorando a qualidade de grupo, pode ganhar do Vitória fora, pode ganhar do Santos, óbvio, no Castelão, sei lá, pode ganhar do Mirassol, empatar contra o Mirassol, pode ganhar do Sport, pode fazer um segundo turno até melhor do que foi o primeiro. Mas a tabela do segundo turno para o Ceará vai ser um pouco mais difícil pelos confrontos fora de casa. O confronto, no caso, direto, ser mais fora de casa do que dentro do Castelão, com o apoio da torcida do Ceará, que é grande e que lota o Castelão e que bota mais de 50 mil. Então, assim, é difícil, meu amigo. O segundo turno do Ceará vai ser de fortes emoções no meu ponto de vista também, tá? Fortes emoções, mas lógico, sempre ali com aquela gordurinha em tese, né? Que deve ser suficiente para permanecer. Eu vejo o Ceará hoje, se eu fosse palpitar, eu ainda colocaria o Ceará ficando na Série A. Heitor, crava aí, vai ficar ou vai cair? Hoje, dia 16 de agosto, é só um mero chutômetro hoje, pelo que eu vejo de todo mundo, o Ceará fica na Série A. Vai ficar ali em 15º, quarto, sei lá, mas deve ficar na Série A. Bom, rapaziada, é isso. Estamos de volta mais tarde. Vou tentar acompanhar o jogo do Ceará também. E mais tarde tem análise pós-jogo aqui no canal, tá? Abraço para todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tamo junto.